Eu acho engraçado que muita gente acha que sabe vender ou que tem uma facilidade com vendas porque tem uma facilidade com se conectar e se relacionar com as pessoas. Isso, de certa forma, em partes é verdade, mas existe um erro gigantesco que muitas pessoas cometem, principalmente as pessoas que acham que têm uma facilidade com vendas. E eu vou contar para você aqui nesse vídeo o qual é esse erro e como que você pode fazer para não cometer. Aliás, eu vou falar o contrário aqui para você. Eu vou te ensinar a coisa mais importante que você precisa saber para você conseguir sentar com uma pessoa, criar conexão e aumentar suas chances de realizar uma venda assim em 90%. Então vamos lá. A gente costuma entender que o vendedor é uma pessoa que se comunica bem. Isso é certo, é verdade. O vendedor precisa saber se comunicar bem. Só que o que acontece? A gente costuma entender como comunicar-se bem o ato de falar bem, de ser bem articulado ou de conseguir, de alguma forma, falar com emoção e transmitir uma certa emoção. E isso realmente isso é importante. Mas esse não é o ponto mais importante da comunicação. E o ponto mais importante da comunicação também não é a maneira como você se mexe, como você se porta, não é o gestual. O ponto mais importante da comunicação é a escuta. Porque quando você está realmente representando uma empresa, né, e você está fazendo um processo de vendas, você precisa primeiramente que a pessoa que está falando goste de você. Tá? Você precisa que essa pessoa sinta que você está ali por ela, que os objetivos, que o que ela tem como necessidade são mais importantes do que as suas necessidades. E muitas vezes os vendedores deixam claro as necessidades e os objetivos dele. Quantas vezes você já não falou com um vendedor e você percebeu que ele está ali louco pelaquela comissão, ele está querendo fechar a venda a qualquer custo? Ou então você chega numa loja, sei lá, com uma necessidade super específica e o vendedor fica querendo te empurrar um outro produto que você sabe que é porque ele, das duas uma, ou ele tem um interesse particular ali em vender aquele produto, ou porque simplesmente ele acha legal para ele, para as necessidades dele. E ele se coloca no seu lugar, ele acha que você pense igual a ele e você muitas vezes não pensa. Muitas vezes você não quer pelos mesmos motivos que ele. Então, quando você trabalha com vendas, você precisa saber que o interesse principal é do outro. O outro é importante, não é você. Você tem que se dar esse lugar. Você tem que saber que você está num lugar ali servindo a outra pessoa. E como que você faz isso? Como que você consegue servir bem uma outra pessoa que você acabou de conhecer? Ouvindo verdadeiramente o que ela fala. Então, quando você senta com alguém no processo de vendas, você precisa limpar tudo aquilo que você pensa sobre o seu produto, sobre o seu serviço, primeiramente, e fazer uma série de perguntas para que a pessoa vá se sentindo confortável e vá contando para você o que ela procura, por que ela procura, e conforme ela te conta, você vai lembrando dos atributos do seu produto ou do seu serviço. Então vamos lá. A maioria das empresas, né? Vamos pensar numa rede de lojas, contratou ali vários vendedores novos. O que ela vai fazer no processo de formação? Vai ensinar esses vendedores sobre o seu produto, vai ensinar esses vendedores sobre os seus serviços. E aí o vendedor chega na frente do cliente e ele faz exatamente o mesmo processo. Ele quer ensinar para o cliente sobre os seus produtos e serviços. Só que não é esse o papel do vendedor. Esse pode ser um passo importante, o vendedor precisa ter esse conhecimento para conseguir utilizar esse conhecimento na hora da venda, mas não é da mesma forma como ele recebeu aquele conhecimento, porque na hora que ele está no treinamento, a pessoa que está dando treinamento não está vendendo, ela está ensinando. E o vendedor ele pode ser um pouco professor e muitas vezes ele se coloca nesse lugar, mas ele não vai ensinar sobre tudo, ele vai, na verdade, clarificar aquilo que faz sentido, aquilo que aquela pessoa está trazendo como demanda. Então vamos lá, vamos supor que você vai esquiar na neve e você precisa de uma blusa que seja totalmente impermeável, que ela seja também quente, né? Mas que ela não seja quente demais, porque você vai, de certa forma, praticar um exercício, então você não quer ficar também suado por dentro da roupa, você quer uma roupa que ela tenha um conforto térmico, que ela não esquente demais, mas que ela proteja do vento, do frio e que de forma alguma você fique molhado por dentro da roupa. É isso que você está procurando. Você chegou na loja, você está procurando isso. Você não está procurando, você tem um forro que é gostoso. Você não está procurando se é um material ultra resistente que não vai rasgar de jeito nenhum. Você não está procurando se ela é bonita pra caramba. Ou enfim, você não quer saber muito disso. Você quer saber desses atributos que você está procurando. Só que dificilmente você vai chegar na loja com isso tão claro assim para você. Você talvez não tenha organizado exatamente esse seu pensamento. Você não vai chegar com um pedido pronto na mão do vendedor e falar assim, olha, eu quero uma coisa assim. Você vai chegar meio que sem soltar muitas informações,
Primeiramente, você não conhece aquela pessoa, você não vai chegar falando que você quer esquiar, às vezes você não é muito simpático, às vezes você está meio fechado, sei lá o que está acontecendo no seu momento, às vezes você nem está pensando na viagem, você está com a cabeça em outro lugar. Então, primeiramente, o que o vendedor precisa fazer? Te fazer se sentir confortável, tá? Então, ele vai fazer se sentir confortável como? Dando espaço para você. Né? O vendedor ele não pode ser muito forte, incisivo, ele tem que ser uma pessoa mais soft, uma pessoa que você se sinta confortável. É a mesma coisa, eu estou aqui falando com você, eu estou meio de lado para você, por quê? Porque a gente está junto. Se eu parar e falar aqui assim com você, não vai ser tão confortável quanto eu estar com você aqui batendo um papo como se você fosse meu amigo. Então o vendedor ele não pode fechar muito a pessoa, tá? Ele tem que estar meio que junto. A pessoa está olhando aqui a vitrine, por exemplo, o vendedor não vai se pôr entre a pessoa e a roupa. Ele vai parar meio que do lado ali da pessoa, deixa a pessoa ver, entendeu? Vai com calma, não vem com muita violência, vem comendo pelas beiradas, chega com a pessoa devagar. Isso se for uma questão de loja. Eu, por exemplo, já trabalho com vendas presenciais, eu sento com a pessoa para conversar. Então, quando eu sento com a pessoa para conversar, eu sento de um jeito como se eu estivesse também meio confortável, eu não pego e abordo e fecho aquela coisa na pessoa. Eu sento meio de lado, faço um comentário meio sem grande importância para a pessoa ir se sentindo confortável. Então, esse é o primeiro passo. É você não fechar muito a pessoa, é você não tentar dominar ela, tá? É você deixar a pessoa dominar, é você deixar a pessoa ser dominante. É você realmente deixar ela confortável com você. E aí você vem para perguntas. E aí, né, as primeiras perguntas não tem que ser exatamente sobre o produto, sobre o serviço. É mais assim, como um camarada, alguém que quer te conhecer. Então, e aí, tal, por que te trouxe hoje aqui na loja, por exemplo? Ou então eu falo muito para os pais, né? Eu falo para eles assim, me conta. Eu sento com as pessoas e falo, então, me conta, e aí? Como é que você chegou aqui? Como que você conheceu? O que você está procurando, né? E o que te fez vir até aqui? É isso que você quer saber primeiro. E aí tenta fazer com que a pessoa conte a história. Às vezes ela vai falar, não, eu vou numa festa e eu preciso de uma roupa assim. Ou às vezes ela vai falar, meu filho está com uma dificuldade. Ou então, eu sempre gostei de escolas assim. Enfim, você tem que dar corda para a pessoa contar qual foi o evento na vida dela que fez ela decidir ir até a loja, ir até o lugar onde você trabalha. Então, leve a esse evento, porque daí a pessoa vai começar ela a se conectar com as necessidades dela, porque pode ser que ela não esteja conectada com ela mesma naquele momento, entendeu? Então, você chama a atenção dela para aquilo que ela está fazendo. Beleza, ela lembrou, ela se conectou emocionalmente com a própria necessidade dela. Porque é isso, às vezes a pessoa teve uma necessidade muito grande, aconteceu uma coisa super importante para ela ir lá e comprar uma roupa, só que na hora que ela está indo lá comprar roupa, ela está com a cabeça em outro lugar. Então, traz a cabeça para o lugar onde a pessoa está naquele momento. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. E aí você vem com perguntas abertas. Vem jogando bem aberto para a pessoa ir te contando o que ela precisa. E aí você vai e pergunta e faz um comentário, pô, legal isso aqui, e vai concordando com ela. Às vezes você pode discordar dela também, você não precisa só ficar concordando e sendo um puxa-saco o tempo todo. Né? Pô, mas isso aqui será que não sei o quê? Às vezes é até bom, tá, ter esse bate-bola. E aí você tem que começar a fazer a pessoa sentir que ela está te convencendo. Tá? É muito louco isso. Mas muitas vezes, né, o meu objetivo, quando eu sento com alguém, a pessoa quer matricular, está procurando uma escola, eu tento colocar a pessoa numa posição onde ela está me convencendo que a escola, que essa escola que eu estou aqui, que eu não falei nada sobre ela, é a escola ideal para o filho dela estudar, que o filho dela vai ser ótimo para a escola. E se você vem com essas perguntas, pô, mas e aí, o que você precisa? Pô, legal. Então a pessoa tem que começar a entrar, é que nem uma conquista, que nem um chaveco, né? O interessante não é a pessoa se sentir conquistada, é a pessoa sentir que ela está te conquistando. Então o vendedor ele vem fazendo perguntas e tudo mais para a pessoa começar a vender a ideia dela para a pessoa. Então, pô, eu preciso de uma blusa que seja mais assim, mas eu não queria aquele negócio tal. Aí você fala, pô, mas será que o negócio tal não era bom mesmo? É, não, mas eu já tentei uma vez e não deu certo. Puta, entendi, nossa, verdade, você tá certo. Sabe? Vai dando corda, vai deixando a pessoa te convencer. E vai fazendo essas perguntas. E aí nisso você vai entendendo quais são os atributos. A sua blusa, a blusa que você tem lá para vender, tem 20 atributos, mas a pessoa está interessada em um ou dois, que nem o exemplo aqui que eu dei, né, de ser impermeável e tudo mais. Então você vai entendendo, conversando com a pessoa, quais são os atributos que são importantes para ela, o que ela está procurando. E aí você não vai entrar num lugar de vendedor, você vai entrar num lugar de consultor. Depois que você já levantou todas as informações que você precisa, então você dá corda até a pessoa levantar todas as informações que ela precisa. Tem gente que é extremamente objetivo, tá?
Então eu estou pensando numa pessoa mais comum. Tem gente que é super objetiva. Quando a pessoa é super objetiva, você entra no ritmo dela. Então, isso que eu te falei de vir mais aos poucos e tal, é porque eu estou imaginando aqui uma situação de vitrine, que a pessoa está mais ali dando uma namorada e tudo mais. Agora tem gente que chega e fala, ó, eu preciso de um negócio assim. Você fala, um negócio assim, eu tenho A, B, C e D. A serve, B serve, B. Então você entra na energia da pessoa. Mas vamos voltar aqui para nossa pessoa mais comum, que não é tão objetiva e que você está ali comendo pelas beiradas, tá bom? Então vamos lá. Você levantou todas as informações que você precisa e agora você já conhece a pessoa já gosta de você, ela já se sente confortável, ela já sente que você não está querendo dominar ou invadir ela de alguma forma. E ela, de alguma forma, já sabe que você entendeu muito bem o que ela quer, porque ela, inclusive, te convenceu e te explicou, e você questionou, perguntou e fez com que houvesse uma interação verdadeira em relação a isso. Então, ela já entende que você está apropriado o suficiente. E você agora, quem você é? Você é o cara que sabe exatamente o que a pessoa quer, assim como ela, talvez não tão bem quanto ela, mas quase tão bem quanto ela, mas você também é o cara que entende muito do que você vende. E agora o que você vai fazer? Você vai conectar esses dois pontos. Então você vai, geralmente eu sou bem claro, eu falo, olha, já entendi aqui o que eu precisava entender e quais são os pontos que eu acho que faz muito sentido você adquirir esse ou esse produto. E aí você explica o porquê. Olha, eu tenho essa jaqueta aqui, que ela é bem interessante, ela foi feita justamente para situações como essa, que eu acho que vai te servir porque, como você disse, isso, aquilo, ela tem isso, e aí você vai trazendo dentro dos pontos e você pode até usar as mesmas palavras que a pessoa usou. Aquela hora você falou para mim que você quer uma roupa que você falou para mim que você sua muito, que você não quer ficar suado, não sei o que lá. Eu tenho essa roupa que tem essa tecnologia aqui, que ela justamente foca em absorver o suor na parte de dentro, mas na parte de fora ela é impermeável. Então eu acho que tem tudo a ver com o que você precisa. Ou então, você trouxe aqui que para você não é tão importante passar no vestibular, mas que você quer que seu filho um dia, se ele quiser passar no vestibular, ele passe. Então eu acho que faz muito sentido porque a gente trabalha com o currículo nacional e a gente ao mesmo tempo tem uma margem para não sei o que lá. Então você traz os pontos que a pessoa trouxe, os mais importantes, os highlights do discurso dela, digamos assim, e você vai relacionando. E é interessante sempre você dar opção para ela, tá? Então fala, olha, tem, mas não dá muita opção. Deixa umas duas opções. E se alguma dessas opções a pessoa descartar, você não coloca outra no lugar. Fala assim, então vamos fechar essa aqui? E aí se a pessoa ainda sambar, você mantém essa e coloca uma outra opção, tá? Então isso se for produto, mas se for serviço também. Por exemplo, na escola às vezes eu falo, olha, tem aqui essas aulas e tem essas, tipo, por exemplo, em relação a planos, né? Olha, eu tenho aqui o plano semi-integral, porque você falou que ele gosta muito de desenho, então dá para ele fazer uma vez por semana o semi-integral, porque vai ter aula especial de desenho de HQ e tudo mais, e ele ainda fica com isso aqui. E às vezes a pessoa, você vê que ela meio que samba assim, ah não, mas putz, vai interferir no horário de almoço e tal. Você fala, ah não, legal, então ele pode ou manter só o horário regular mesmo, que ainda assim dentro do plano vai ter algumas aulas de desenho, ou ele pode fazer o integral, que ele chega mais cedo e consegue almoçar todos os dias na escola, você não se preocupa com isso. O que para você faz mais sentido? Né? Eu faço muito essa pergunta, o que para você faz mais sentido? Tal, é isso aqui. E aí você vem para fechar. É importante, tem outros pontos que são importantes da venda também. Eu vou deixar esses pontos num próximo vídeo para você assistir, mas espero que até aqui você tenha gostado. Se você souber fazer boas perguntas, criar essa conexão e entender que comunicar bem não necessariamente é falar bem, e sim é ouvir bem e fazer a pessoa que está junto com você se sentir confortável com você, se sentir conectada a você para então estar mais apta a comprar algo de você ou quem sabe pelo menos criar uma boa relação e depois posteriormente fazer uma compra, enfim. Vender não é só sobre conseguir realizar a venda, mas é sobre criar relacionamento, passar, transmitir credibilidade e gerar conexão. Até o próximo vídeo.